Opa, vamos lá. Bom dia, né, ou boa tarde para vocês. Aqui quem fala é o professor Pedro, professor de História. Estou aqui em sala de aula, que eu acabei de sair de uma aula, mas está tudo fechado aqui, não tem nenhum aluno aqui, tá? Por isso que eu acabei de tirar a máscara, né, para facilitar, para o áudio ficar mais claro, né, ficar mais audível, ficar melhor, tá bom? É por isso que eu tirei a máscara, certo? Bom, vamos lá. Eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Que eu vou postar aí na plataforma Google Classroom. E a atividade é com base nessa apostila aqui, tá bom? Deve estar ao contrário, não sei se está ao contrário para vocês, mas essa apostila aqui, ó, oitavo ano, ensino fundamental, volume 2, parte 2, tá certo? Bom, aí é na página, vamos lá, página 46, página 46, que é essa página aqui, ó, página 46, tá certo? Bom, nessa página 46 nós vamos fazer a análise, a leitura e análise de um documento histórico, tá bom? É um documento histórico porque é uma carta, o título diz Carta Régia, Régia é do rei, Carta Régia de 13 de maio de 1808. Carta Régia de 13 de maio de 1808, tá bom? Então, essa Carta Régia de 13 de maio de 1808, na verdade, um documento histórico, é uma carta de Dom João VI, e nessa carta ele vai justamente, né, o conteúdo dela é como deve ser o tratamento que deve ser dispensado aos povos indígenas. Que tipo de tratamento deverá ser dispensado aos povos indígenas? Bom, por ser um documento histórico, por exemplo, qual é o gênero? Uma carta régia, uma carta do rei. Então, obviamente que tem algumas palavrinhas aí que nós não estamos tão familiarizados, porque é um documento histórico, ou seja, comecinho do século XIX, tá bom? Por isso que vai ter que fazer assim, uma leitura assim mais detalhada, mais cautelosa, mais cuidadosa, tá bom? Depois da leitura da carta, como diz, carta do rei, né? Falando qual o conteúdo da carta, como deve ser o tratamento dispensado aos povos indígenas. E aí tem duas questões, uma questão A e uma questão B, tá bom? Dá uma olhadinha na questão A, eu vou ler a questão A para vocês. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, então uma de suas colônias, o príncipe regente Dom João VI promulgou a Carta Régia de 13 de maio de 1808. Com o auxílio do seu professor, analise o documento acima, que é a carta, e depois escreva em seu caderno como era o tratamento aos povos indígenas. Tá certo? Então é o seguinte, você vai ler a carta e depois você vai responder, né? De acordo com a carta, qual era o tratamento que deveria ser dispensado aos povos indígenas? Aos povos indígenas. Observe, eu estou falando de um documento do comecinho do século XIX. Nós estamos estudando o Brasil Reino. O Brasil Reino é um período que vai de 1808, quando a família real chega ao Brasil, saindo de Portugal, fugindo de Napoleão Bonaparte, chega em 1808 no Brasil. 1808 a 1821, esse período na história do Brasil é chamado de Brasil Reino, Brasil Reino, tá bom? Então nós vamos entender, né, como era, como que era a relação, tá bom, dos que chegaram aqui, no caso, né, os portugueses, tá bom, a corte do rei, né, e qual deveria ser a relação com os nativos, com os povos que já viviam aqui, no caso, os povos indígenas,
tá bom? Qual é o conteúdo da carta? Segundo a carta, qual deveria ser o tratamento dispensado aos povos indígenas? É isso que vocês vão analisar, tá bom? Ó, finalizando, escreva em seu caderno como era o tratamento aos povos indígenas, de acordo com a carta. Como deveria ser o tratamento dispensado aos povos indígenas. Se era positivo, se era negativo, entendeu? Se era negativo é bom especificar, se é positivo também é bom especificar, tá certo? E aí tem também a questão B da página 46. A questão B vai falar o seguinte, ó: pesquise sobre a exploração dos povos indígenas nesse período e elabore uma reportagem sobre esta temática em seu caderno. Então, de 1808 a 1821, tá? E aí, qual era o tratamento dispensado? Bom, os povos indígenas. Como que estava a situação dos povos indígenas nesse período? Bom, como que estava? Como que estava a situação dos povos indígenas nesse período? Aí você vai pesquisar, tá bom? Fazer uma pesquisa a respeito. Tá certo, pessoal? Basicamente isso, tá bom? Eu vou postar aí na plataforma Google Classroom e esse vídeo. E aí, qualquer dúvida a respeito, precisando de um esclarecimento, por favor, poste aí no mural que eu vou procurar esclarecer, tá certo? Então, página 46, apostila volume 2, parte 2, nós vamos fazer a leitura e análise do que? De uma carta, tá bom? Real, de uma carta do rei, né? Qual o conteúdo da carta, como deve ser o tratamento dispensado aos povos indígenas, tá certo? Então até mais, até uma próxima.